Oi, eu sou a Du e eu tenho uma palavra de Deus pra você. Depois de muito tempo, eu vim aqui falar sobre uma experiência que eu tive esse ano, de algo assim prático na vida. E eu vou falar sobre a forma correta que eu achei de ler a Bíblia. É óbvio que eu não quero impor a minha medida em ninguém e nem nada desse tipo. Eu já fiz um vídeo aqui sobre a medida de Deus pra você, então se você quiser dar um pulo lá, é bem interessante e creio que é algo que vai mudar a sua vida da mesma maneira como mudou a minha. Tô deixando claro aqui que eu não quero impor medida em ninguém, mas é algo muito valioso que eu aprendi esse ano e são alguns paradigmas também que Deus veio quebrando na minha vida esse ano e isso me ajudou muito e tem agregado muito na minha vida espiritual, muito no meu conhecimento e muito no meu conhecer a Deus também. Isso é algo que tem me ajudado bastante. Eu nunca fui muito fã de fazer, assim, seguir um cronograma bíblico, porque tem certas partes da Bíblia e algumas vezes que eu passo muito tempo ali, por exemplo, em um capítulo, às vezes eu fico 2 horas, porque eu leio, releio, marco, anoto, e foi o que eu falei no vídeo de como fazer o devocional, também tem esse vídeo aqui no canal, de como eu faço meu devocional, e eu falei isso nesse vídeo e realmente é muito verdade, tem muitas partes na Bíblia, ó. Isso aqui é tudo, tipo, marcação da minha Bíblia. Tá estourando, hein? Mas isso aqui é marcação da minha Bíblia, então ela é bem marcada. Eu gasto muito tempo, às vezes, em um versículo e Deus me revela muitas coisas e por isso eu gasto muito tempo ali. Não gasto, né? Eu invisto, porque isso é um investimento de tempo. E acaba que, pra mim, ler três capítulos por dia, que é o que a maioria dos cronogramas bíblicos sugerem, era demais. Eu achava muito, eu achava que eu não ia conseguir absorver aquilo que eu estava lendo e eu achava que eu não ia dar certo para mim. Até que no começo do ano, os jovens da minha igreja começaram com um cronograma bíblico, o grupo todo, e eu falei, cara, eu quero estar incluída nisso, então eu vou começar a fazer isso. E eles fizeram a leitura do Novo Testamento em 3 meses, eu fiz em, sei lá, 3 meses e 10 dias, por aí. Eu fiz um pouquinho mais, justamente por causa disso que eu tô explicando pra vocês. Tinha dia que, por exemplo, eu não conseguia ler, aí no dia seguinte eu conseguia ler os 6 capítulos pra compensar. Mas tinha dia que eu não conseguia, então eu ia me adaptando um pouco, ia adaptando o meu cronograma pra conseguir seguir, estar sempre junto com eles. Mas o que isso me agregou? Gente, parece bobo, mas foi algo que mudou muito a minha leitura bíblica e principalmente se você está no início da sua caminhada com Deus, isso pode mudar muito também a sua leitura bíblica e o seu modo de ver a Bíblia. Cara, tudo tem um contexto. E o fato de eu ter começado a ler mais de um capítulo por dia, por exemplo, me ajudou a não ver cada versículo individualmente, mas ver que eles são um conjunto de um todo e que há um contexto em tudo. E tem tanta coisa que a gente lê errado, que a gente acha que tem um sentido e na verdade não tem. Ontem eu tava fazendo devocional com o meu noivo, inclusive eu estou noiva, tá? Ontem eu tava fazendo devocional com ele e a gente tá lendo Romanos. A gente tá lendo um capítulo por dia, então a gente não tá seguindo um cronograma, mas a gente tá lendo assim, estudando juntos e conversando. Isso tem agregado muito também na nossa vida. E eu tava conversando isso com ele, que eu comecei, após esse cronograma, eu comecei a ver a Bíblia assim, que, cara, cada parte, ela é um contexto de um todo. Então, em um capítulo, às vezes, Paulo tá começando um raciocínio e no final de outro, e no começo de outro capítulo ele tá finalizando esse raciocínio. Por isso que eu falo da importância de você não achar que um capítulo é um raciocínio, outro capítulo é outro raciocínio, não. São um conjunto de um todo. E em Romanos, eu tô lendo isso com essa consciência. Então, eu tenho trabalhado para entender o que aquele primeiro capítulo tá falando, sobre o que o segundo capítulo tá falando, porque se eu esquecer aquilo que o primeiro capítulo falou, não vou ter uma noção completa, um entendimento completo do raciocínio que o Paulo tá desenvolvendo no segundo capítulo, ou então até continuando ou terminando. Então, isso é muito precioso, gente. Eu não lembro se eu falei no vídeo que esse fato de que os cronogramas bíblicos não davam muito certo pra mim, mas minha opinião mudou completamente. Esse ano Deus agiu muito nessa questão.
E assim, tem partes que eu absorvo menos por causa disso, mas tem benefícios muito grandes também. Eu tô lendo o Velho Testamento desde o ano passado, então tô aí há quase 2 anos lendo o Velho Testamento, é bastante tempo. Mas ano passado eu me aprofundei muito, esse ano eu já tô lendo segundo, entre aspas, segundo cronograma. Não é segundo um cronograma, mas eu tento ler 3 capítulos por dia. E o que isso tem me ajudado? Cara, um livro que eu demorava 1 mês, 2 meses pra terminar, eu tô levando 10 dias. Isso é muito diferente. Isso não significa que eu vou ter, assim, uma profundidade muito grande, que eu vou ter muito tempo pra anotar. Mas, cara, eu tô tendo uma noção de contexto e isso é muito bom. Porque quando a gente tira uma fala de contexto, uma fala da Bíblia, a gente pode colocar no nosso contexto que a gente quiser e a gente pode colocar de acordo com o que a gente pensa, de acordo com o pensamento nosso. E é o que eu tava falando com meu noivo ontem, a Bíblia não vai dizer aquilo que a gente quer que ela diga, ela vai dizer aquilo que Deus diz. E isso nos ajuda tanto a quebrar paradigmas de quem a gente acha que Deus é, porque às vezes a gente molda Deus pelo nosso coração. Só que o nosso coração é corrompido. Às vezes a gente molda Deus e molda um versículo da Bíblia conforme o nosso orgulho, conforme a nossa incredulidade. Às vezes a gente quer justificar algo que tá errado e a gente acha que aquele versículo tá pautando isso e não tá, é algo completamente diferente. Um dos exemplos disso é em Lucas 8:17, que tá escrito: não há nada oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Aí eu falo, por muito tempo, inclusive até esse ano, eu achava que esse tipo de versículo era dito tipo, não, se você pecar em oculto, você vai ser envergonhado, teu pecado vai ser revelado, e as outras pessoas vão descobrir e tal. E eu achava que era sobre isso esse versículo. E, cara, essa é uma leitura, às vezes, que a gente faz pra nós mesmos, mas muito pras outras pessoas, de, cara, tá vendo aquela pessoa ali tá errando? Ela vai ser envergonhada naquele pecado. Ela tá em iniquidade, ela vai ser envergonhada nessa iniquidade. Por quê? Porque uma hora isso vai ser trago pra luz. Isso está sendo feito na escuridão, isso está sendo feito escondido, mas vai ser jogado luz sobre aquele pecado daquela pessoa. Ela vai ser envergonhada. Mas, cara, Deus não é assim. Eu não tô dizendo que Deus não expõe pecados das pessoas. Ele expõe sim. Tanto que tem muitos líderes, principalmente líderes de igreja, que a gente descobre os pecados deles que foram expostos com permissão de Deus, sim. Mas Deus, ele não é mau. Ele não quer nos envergonhar no nosso pecado. E tudo que ele faz é bom. Tem pessoas que não vão parar de pecar a menos que esse pecado seja exposto. E é para isso que Deus faz também. Mas enfim, esse versículo não é sobre isso. No versículo anterior, Jesus fala assim: ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-a sobre o velador a fim de que os que entram vejam a luz. Aí fala: nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Então Jesus não está falando de um pecado. Jesus está falando sobre algo que deve brilhar, sobre uma candeia, sobre o brilho do Espírito Santo, sobre coisas boas que estavam sendo feitas em oculto ali, por aquele tempo, que iria ser revelado. Então, um exemplo disso é essa conversa que Jesus estava tendo com os discípulos dele, de cara, agora eu não estou me revelando, o meu ministério não está sendo público ainda, mas aquilo que está sendo feito em oculto, aquilo que está escondido aqui só entre o nosso pequeno grupo, vai ser revelado para outras pessoas e muitos outros conhecerão. Esse é um exemplo de um texto que a gente pode ler segundo a nossa hipocrisia e segundo a nossa arrogância, de condicionar aquilo a uma situação de outra pessoa, de alguém que está pecando, a gente falar que Deus vai envergonhar. Cara, Deus não vai envergonhar alguém porque Deus é mau. Ele nunca vai fazer isso. Esse não é o Deus que a gente serve. Então, isso é algo muito precioso, a gente lê a Bíblia entendendo que há um contexto. E por muitas vezes, para a gente entender o contexto, a gente vai ter que ler vários capítulos por dia. E pode ser que a gente não tenha tempo de nos aprofundar muito, mas isso também é precioso. Os devocionais que não têm grandes descobertas também são preciosos, porque ao invés de a gente descobrir algo na palavra, a gente descobre algo de Deus que não tá aqui, mas que a gente descobre pela convivência, que a gente descobre vivendo Jesus. Então isso foi algo que eu descobri vivendo Jesus. Eu não vi nenhum versículo da Bíblia que tá escrito assim, não tirarás um versículo de contexto? Não, mas todo mundo sabe que não é legal. Como é que fala? Texto sem contexto é pretexto para heresia. Era um ditado que eu ouvi e isso é muito verdade.
sabe? A gente precisa entender que a Bíblia, ela não é um livro que está segundo essas marcações. O pastor Luciano Subirá fala muito sobre isso, que as marcações, a Bíblia foi escrita em tal ano, as marcações vieram a ter muito tempo depois, papo de 500 anos depois, as marcações em capítulos e versículos. E às vezes, isso aqui que nos ajuda a ter um contexto sim, nos atrapalha. Porque muitas vezes Jesus está falando algo aqui e ele termina um raciocínio aqui, mas a gente acha que isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra, e a gente divide isso na nossa cabeça. Tem vários versículos, vários capítulos, inclusive, que não tem esse cabeçalho aqui. Por quê? A fala que Jesus está começando aqui, ele termina em outro capítulo. E a gente lê um capítulo por dia. E a gente pega uma fala completamente pela metade. Entende? Então, isso é muito importante, a gente ter uma noção de contexto. Isso é algo que eu tenho feito muito nas cartas de Paulo, gente. As cartas de Paulo são extremamente didáticas, são maravilhosas, é muito bom de ler. Mas elas são difíceis no sentido de, principalmente Romanos, as partes que eu tô lendo. Gente, tem vários versículos, às vezes passam 5 versículos sem um ponto. Então, assim, é um raciocínio que tá sendo desenvolvido e tem hora que eu me perco. Cara, pera, eu vou voltar pro último ponto e vou entendendo aquilo que ele está dizendo. Tem muitos, muitos versículos sem um ponto, só com vírgula e ponto e vírgula, e isso mostra uma frase que ela está sendo construída. E eu preciso ter isso em mente, eu preciso entender que um versículo não é necessariamente o começo, meio e fim de um raciocínio. E isso é muito importante, gente, muito importante. Esse meu tempo de cronograma bíblico. Eu acho que não é esse o termo, mas eu estou usando esse termo. Esse tempo de cronograma bíblico, de eu estar usando um cronograma bíblico, tem me ajudado muito, gente, muito, tem sido muito precioso. Ele foi muito precioso para mim e tem sido precioso até hoje, porque as coisas que eu aprendi nesse tempo, eu tenho usado hoje e tem sido muito bom. Tem muitas coisas que Deus veio desconstruindo na minha mente, tem muitos versículos que eu entendi que tem um contexto e que tem uma profundidade muito maior. Às vezes o versículo em si, ele passa uma mensagem, mas quando você olha o contexto, você vê uma mensagem muito mais profunda, gente. Eu tenho provado muito disso esses dias, eu tenho visto que isso é incrível, sabe? Você achar que você sabe e Deus te mostrar que você não sabe nada, que tem muita coisa que Ele ainda quer te mostrar. E o apóstolo Luiz Hermínio fala muito isso, que você vai ler um livro, você vai ler um capítulo, e 3 meses depois você vai ler ele de novo, você vai ter um entendimento mais profundo. E é isso que eu tenho vivido. E isso, você ler os textos, entender que eles têm um contexto e levar ele em conta esse contexto em conta na hora de você ler, é muito bom. Inclusive para você... Peraí que tá estourando. É inclusive muito bom para você não cometer erros na hora de ler. Porque tem muita gente que tira texto de contexto, inclusive em diversas pregações, muitos pastores, muitos líderes que tiram texto de contexto, e você descobre que aquilo que você achava que era é algo completamente diferente quando você vai ler. Então, eu aconselho você, principalmente se você é novo convertido, cara, começa Cara, começa um cronograma bíblico. Ó o cachorro. Começa um cronograma bíblico, lê vários capítulos por dia, o quanto você puder, o máximo que você puder. Leia, invista todo o tempo que você tem com Jesus, invista o máximo de tempo que você puder lendo a Bíblia, porque isso é muito importante. Se desde o começo você entender que um versículo ele tem um contexto, você não vai aprender errado e você não vai ter que desconstruir aquilo que você aprendeu errado. Você vai aprender certo e a segunda vez que você lê, você já vai ter um panorama muito maior daquilo que está acontecendo, você já vai entender qual é o contexto e Deus ele vai poder mostrar a você coisas muito mais profundas. Então, façam isso, gente. É algo muito precioso que eu aprendi, que eu senti de passar do meu coração para vocês. Tem muito tempo que eu não gravo vídeo, mas eu tenho vivido esse tipo de coisa. Muitas coisas em mim têm sido desconstruídas e reconstruídas por Deus. Isso tem sido muito precioso e eu espero que eu faça vídeos aqui com mais frequência novamente. Mas obrigada a todo mundo que assistiu, gente. É isso. Beijo!